E aí, caro prevencionista, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Bruno, técnico em segurança do trabalho, engenheiro e bacharel em direito. E hoje eu tô aqui para comentar sobre uma coisa que atualizou aí faz um tempinho, né? Em março teve essa atualização sobre o direito de recusa, tá? E agora, que é por motivos razoáveis. Seriam esses motivos razoáveis? O que que alterou? O que que não alterou? Então, antes de começar, eu peço a tua inscrição, peço que compartilhe esse vídeo com algum amigo prevencionista, tá? Nossos amigos de RH, departamento pessoal, os nossos amigos contadores que também se envolvem na questão do e-social, tá? Enfim, nossos amigos de meio ambiente também e de saúde e segurança. Então, inscreve, deixa teu like, compartilha esse vídeo e bora pra vinheta e logo em seguida a gente já entra no direito de recusa. O que que mudou, quais são as mudanças, o que que vai impactar na nossa vida. Bora pra vinheta. O direito de recusa mudou, agora é por motivos razoáveis e foi alterado por uma portaria do Ministério do Trabalho. Ele trouxe alterações significativas, tá? Na forma como o direito de recusa do trabalhador é abordado nas NRs, na 1 e na 31. Nesse vídeo a gente vai analisar essas mudanças da portaria que já estão em vigor. Primeiramente, o que é o direito de recusa? Ele é a prerrogativa legal de um trabalhador de interromper suas atividades ou se recusar a executar um determinado trabalho quando constatar que a situação ali envolve risco grave e iminente para sua vida ou sua saúde. Esse é um direito de mecanismo de proteção à integridade física ou psicológica do trabalhador, permitindo que ele se afaste de condições de trabalho que possam colocá-lo em perigo. No Brasil, o direito de recusa está previsto na NR1, tá? Lá que trata sobre as disposições gerais e gerenciamento de risco, tá? E é uma das normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Digamos que, basicamente, hoje é a principal NR daí do conjunto das 38 atuais, tá? A NR1 ela estabelece os princípios gerais de gestão de risco, tá, ocupacional, e define também as responsabilidades. Responsabilidade do empregador e responsabilidade do trabalhador em relação à segurança e saúde no trabalho. Além disso, o direito de recusa também ele pode ser respaldado pela consolidação das leis do trabalho, nossa famosa CLT, especialmente no artigo 483, que trata ali da rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado em caso das condições de trabalho que possam gerar dano à sua saúde ou integridade física, tá? Destaco que o exercício do direito de recusa ele tem que ser feito de maneira responsável, com base em critérios objetivos e razoáveis. E o trabalhador ele deve comunicar imediatamente ao seu superior, né, sobre a situação de risco ali que foi identificada para ele que se adequa àquela regra. Vamos lá, o que mudou na NR1, tá? O item antes, ele é sobre o direito de recusa da portaria ali, 342, de 21 de março de 2024. Era o seguinte, o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior. Também tinha ali, comprovada pelo empregador a situação de risco grave e iminente, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas, tá? Como ficou após a portaria? Ficou da seguinte forma, tá? O texto ele não mudou muito, alterou termos pequenos assim. O trabalhador agora pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, aí entra por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente para a sua vida ou, novidade também, ou saúde, tá? Informando imediatamente ao seu superior. O outro item vai ficar assim: o empregador não pode exigir o retorno dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam adotadas medidas corretivas de situação de grave e iminente risco para a sua vida ou saúde. E o empregador deve ser
protegido de consequências injustificadas em decorrência da interrupção prevista no artigo 14.1.3 e 14.33. E o trabalho, na verdade é 14, né? É 1433, tá? E o trabalhador deve comunicar imediatamente ao seu superior situações de risco que envolvam ali possibilidade de acidente, risco grave iminente, de acidentes da sua vida, não, da sua saúde, bem como de terceiros. Em suma, o que mudou foi a inclusão de termos por motivo razoáveis, tá? Antes, o trabalhador ele poderia interromper a sua atividade ou ao constatar ali uma situação de risco grave iminente para sua saúde, para sua vida e saúde. E agora é necessário que haja ali os motivos razoáveis, tá? E para tal constatação, o que adiciona uma camada de subjetividade pode exigir uma análise mais aprofundada, tá? Do que constitui ali um motivo razoável. E a proteção contra consequências injustificadas. A nova redação inclui esse item, protege o trabalhador de consequências injustificadas decorrentes da paralisação, da interrupção das suas atividades devido a uma situação de risco grave e iminente. Isso, ele vem para reforçar a segurança do trabalhador ao se recusar, ao exercer o seu direito de recusa e na comunicação imediata de riscos a terceiros. Um novo subitem foi adicionado, que é obrigando o trabalhador a comunicar imediatamente ao seu superior situações de risco grave e iminente para sua vida ou saúde, bem como para de terceiros. Isso amplia a responsabilidade do trabalhador em alertar sobre riscos que possam afetar agora outras pessoas. Mas o que é o motivo razoável? A NR1 não traz a definição do motivo razoável, então fica a cargo do trabalhador estipular o que é um motivo razoável no caso em que ele vai fazer o uso do direito de recusa. Essa é a questão que mais se comenta sobre o novo texto da NR1. Não há definição clara do significado de motivo razoável, o que deixa ali aberto à interpretação por parte do trabalhador. Contudo, todavia, a gente vamos ali ao significado dentro do dicionário, do Aurélio, né, sobre a palavra. Segundo ali o dicionário, tem variações, né, mas o motivo ali é a razão de ser ou a causa de qualquer coisa, tá? Todos desconheciam o motivo do seu constante mal-estar, por exemplo. E o razoável é uma coisa logicamente plausível, tá? Racionável. Uma dedução razoável, aceitável pela razão, uma coisa racional, considera razoáveis as exigências feitas, ou seja, caso haja uma razão ou causa logicamente aceitável para que o trabalhador ele possa fazer o seu direito de recusa. Mesmo explicando o significado, o entendimento na cabeça de algumas pessoas continua ainda subjetivo. E eu ainda acho que ainda cabe ao trabalhador, cada trabalhador, entender de forma diferente o que é plausível ou não. Portanto, é necessária orientação e educação sobre os assuntos do ambiente de trabalho. Bom, teve mudanças na NR31 também sobre o direito de recusa. As alterações da NR31 seguem a mesma linha das alterações da NR1, incluindo o termo ali, motivo razoável, proteção contra consequência injustificada e a comunicação imediata de risco a terceiro. E antigamente na NR31, o trabalhador pode interromper suas atividades quando constata uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente o seu superior hierárquico. Depois a gente tinha comprovado pelo empregador a situação de grave risco iminente, não pode ser exigida a volta do trabalhador à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Como ficou após a portaria 342, lá em março, agora em março de 24, tá? A gente tem aí, o trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, ao seu ver, por motivo razoável, envolva um risco grave e iminente para sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior. E o empregador não pode exigir o retorno dos trabalhadores às atividades enquanto não seja adotadas as medidas corretivas de situação de grave e iminente risco para a sua vida ou saúde. E temos também o trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas em decorrência da interrupção prevista no subitem
31251 da ANR e também temos o 31254, que é o trabalhador deve comunicar imediatamente ao seu superior situações de trabalho que envolvam um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde, bem como de terceiros. É uma coisa doida, né? Bastante coisa. Mas, finalizando, temos a inclusão do termo por motivo razoável, que introduz ali uma ambiguidade, pois não há uma definição clara e objetiva do que é um motivo razoável. Isso pode levar a interpretações variadas e a necessidade de mais análise. Uma análise mais detalhada do risco antes do trabalhador exercer o seu direito de recusa. A recomendação é de aplicar sempre uma APR, uma análise preliminar de risco, quando o trabalhador exercer o seu direito de recusa. É uma medida prudencial para avaliar objetivamente a situação de risco. O treinamento desses trabalhadores para identificar condições de risco grave e eminente é uma estratégia interessante, tá? Para prevenir interrupções desnecessárias e garantir também a segurança no meio de trabalho. A proteção já contra as consequências injustificadas é um avanço que eu acho significativo, tá? Na proteção dos direitos dos trabalhadores, pois garante que elas possam exercer seu direito de recusa sem medo de represálias, ainda assim subjetivo, tá? E por mais que essas alterações reflitam uma abordagem mais cautelosa e detalhada na regulamentação do direito de recusa do trabalhador, equilibrando ali segurança com um trabalho, uma necessidade de avaliação mais criteriosa dos riscos envolvidos, ainda assim a gente sabe como funciona em alguns locais que o trabalhador exerce o direito de recusa. Pode vir aí um caça às bruxas. Então, muita cautela. Exerça o direito de recusa, exerça esse direito se for necessário, mas de forma cautelosa. E eu falo isso não visando o lado da empresa, não. Visando o seu lado como trabalhador, pai de família, tem que levar o sustento para dentro de casa, porque a gente sabe que também, assim como tem trabalhador que se passa nas cordas, que abusa, a gente tem empresas também que não tem uma índole tão aceitável assim e começa assim uma caça às bruxas. Bom, o vídeo de hoje era isso. Agradeço a tua participação. Peço encarecidamente que compartilhe esse vídeo, peço a tua inscrição e peço o teu like, tá? Um abraço e até mais.